de volta com a Educadora Entrevista, aqui na companhia do Capitão Lázaro. Capitão, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, uma saudação a todos os batataenses. Obrigado pelo convite. Bom, capitão, os últimos dias extremamente agitados aqui para a Polícia Militar, né? Até com uma questão aí com explosivos na cidade, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão específica aqui. Perfeito. No domingo, logo pela manhã, no final da madrugada, a PM recebeu a informação que havia ocorrido um roubo lá no posto, na saída para Franca. Aí, para nossa surpresa, quando nós chegamos lá, tinha um artefato explosivo próximo do caixa, digamos assim, do caixa, do cofre. Do estabelecimento. Do estabelecimento, do cofre, onde o pessoal costuma colocar o dinheiro. E quando acontece esse tipo de situação, requer um cuidado maior para quem está atuando. Tivemos que acionar o Grupo Especializado de São Paulo, o GAT, para estar tomando as providências posteriores ao isolamento do local. Detonação de explosivo, como foi registrado pela emissora aqui. Uhum. E a gente percebe também uma questão de amadorismo na ação, né, capitão, que poderia resultar inclusive numa tragédia. Sim, ali nós percebemos que é um artefato caseiro. É um artefato caseiro. E se não houver um cuidado, digamos assim, no manuseio daquilo ali, pode causar um dano irreparável para quem está manuseando, entendeu? Até para o infrator da lei que estiver manuseando aquele objeto ali, entendeu? Tem que ter o traquejo para não causar um evento morte ali. Não só para ele, mas para quem está ali trabalhando, a vítima do fato ali no caso também, né? E por ser num posto de gasolina, as consequências poderiam ser terríveis, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente viu a atuação, né, de toda a estrutura agilmente contornando a questão, mas fica sempre esse temor, esse medo, né? A gente já teve épocas com muitas explosões de caixa eletrônicos, com empresa de valores aqui na região. Então a população fica com certo medo, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa no tipo da ação, a gente vê que não é como a gente teve no passado, uma ação de grupos especializados. Perfeito. Nós estamos monitorando alguns locais que costumam armazenar explosivo, como as pedreiras. Na nossa região existem algumas. E a gente está monitorando o destino, os possíveis furtos, roubos que ocorreram nessas pedreiras, para estar tentando rastrear os possíveis detentores desse artefato explosivo. E está bem adiantado, dentro do nosso acompanhamento, para estar chegando na pessoa que esteja usando ou que esteja fornecendo para quem vai cometer algum crime, como foi no domingo passado. Perfeito. Bom, também nós tivemos prisão aqui, né, com os indivíduos aí com furto de veículo. Como é que foi essa questão? Foi durante a semana também, inclusive eu estava vindo aqui para o programa durante a semana e me deparei com 3 indivíduos num veículo. Ambos estavam de posse de ferramentas, os indivíduos, ferramentas essas utilizadas para adentrar a residência. E graças à ligação de um morador, do próprio morador da residência, que estava retornando para sua casa, teve a destreza de acompanhar o veículo por alguns quilômetros, até encontrar uma viatura PM. Aí de início já começamos o acompanhamento pela Oswaldo Scatena até chegar próximo da festa do recinto da Festa do Leite, onde nós conseguimos deter esses indivíduos. Eles acabaram adentrando ao recinto aí e acabaram presos, né? Mas a gente percebe também essa questão, né? Veículos ainda, a gente sempre reforça essa questão do cuidado que as pessoas têm que ter não só com a rotina, né, de trancar, de não deixar a chave no contato, mas também de ter uns itens de segurança. Perfeito, é sempre importante. Por exemplo, uma coisa simples, parece irrisória, mas ela é muito eficiente, a chave tetra no portão social da residência. Nas reuniões com a comunidade, nós passamos essa informação. Colocar a chave tetra no portão para dificultar, minimizar a ação do infrator da lei. E nesse caso específico, antes desse fato, nós recebemos uma informação através do 90 que haviam 3 indivíduos suspeitos nas imediações do centro, rodando a cidade de Batatais. E era esse veículo. É uma situação importante ressaltar que alguém observou uma situação atípica, suspeita, e ligou no 90. É algo que nós insistimos para que a pessoa faça
ligar o 90, parou 1% de suspeita em qualquer comportamento de algum estranho, liga o 90, que a PM vai de imediato atender a ocorrência e, quem sabe, obter êxito como obteve agora recentemente. Perfeito. Ainda, né, pensando aí nessas ações, a gente percebe cada vez mais também, como o capitão coloca, da atuação da própria população como um parceiro aí em avisar com agilidade, né, em fazer essa colaboração com as polícias. Sim, essa parceria é fundamental para estarmos inibindo a ação do infrator da lei. E não só o contato direto entre a comunidade e a PM. Nós orientamos também na prevenção primária. A prevenção primária é a pessoa se antever a um possível delito. É adotar alguns comportamentos que minimiza a ação do infrator da lei, porque ele vai buscar facilidade. O marginal ele busca facilidade. Se ele encontrar alguma dificuldade, ele vai sair daquele local e vai agir em outro. Como, por exemplo, no comércio, nós observamos em algumas localidades, a pessoa ali manuseando algum objeto no comércio se distrai um pouco da bolsa ou do celular. E o marginal, o infrator da lei, quando ele está na intenção de praticar algum crime, ele observa essa vulnerabilidade da vítima, da suposta vítima, e acaba agindo, cometendo o crime naquele local ali. Então é sempre bom estar a par do que está acontecendo ao redor. O Antônio, né, voltando na questão dos furtos de veículos aí, e aproveitando o André também na mesma linha, né, muitas vezes a gente vê isso, né, a gente tem períodos de maior furto e muitas vezes também a gente acaba observando que é um mesmo grupo realizando esses furtos, né? Então... Sim, ele é sazonal. Nós observamos em cidades menores que quando começa a acontecer esses furtos a veículos, nós intensificamos o patrulhamento naquela área onde está sobressaltando, né, digamos assim, está chamando a atenção. E quando há detenção desses indivíduos, desses autores, a tendência é que estabilize, entendeu? Dê uma queda, e eu volto a insistir, a população tem papel fundamental nisso aí. Porque muitas vezes tem um indivíduo, um possível infrator da lei que está ali observando a vulnerabilidade de algum local, e a ligação 90 é extremamente importante, porque muitas vezes uma abordagem simples, mesmo que ele não tenha praticado o crime ainda, uma abordagem simples que nós fazemos naquele local, naquele indivíduo, já inibe em muito a ação dele, uma futura ação que ele faria ali. E de novo a gente coloca nessa questão da rede de informação, das pessoas ficarem de olho em qualquer coisa que saia fora da rotina, também ajuda a blindar aí, né? Perfeito, principalmente nos bairros mais novos, né? Nós observamos não só em Batatais, mas em Ribeirão Preto também, que é importante uma aproximação entre os vizinhos, conhecer a rotina do vizinho, aquela rotina básica, né? Não saber a vida alheia, como que como que ele toca a vida dele, digamos assim. Mas a hora que ele sai, observar a hora que a pessoa volta, o momento que a residência está vazia, porque caso ocorra digamos assim, algo estranho, algum barulho naquela residência, a pessoa vai se atentar e vai lembrar que ela está vazia. A pessoa foi trabalhar ou foi fazer alguma atividade e já é algo estranho. Já é aquele 1% de suspeita que nós orientamos para que ligue o 90, para que, caso esteja ocorrendo algum furto naquela residência, os indivíduos sejam presos. E caso não esteja ocorrendo também, que a viatura foi até o local e tomou as devidas providências. Não tem problema. Muitas vezes a pessoa fica com receio de ligar o 90. Eu vou incomodar, de maneira alguma. Eu sempre falo nas reuniões que o policial militar ele fica todo o tempo, o turno dele todo, às 12 horas, aguardando uma ligação desse perfil, que nada mais gratificante do que ir lá e retirar o infrator da lei do meio da sociedade. Nós falávamos dessa sazonalidade, né, desses períodos de crimes específicos, e é até bom a gente fazer um alerta para a população que nós estamos tendo de novo, né, capitão, a questão dos trotes do falso sequestro. Perfeitamente, inclusive eu já fui alvo dentro da família desse tipo de situação. Primeira coisa, é uma outra modalidade, né? Primeira coisa, a pessoa que recebeu uma ligação desta, ela tem que manter a calma, procurar manter a calma, que ela consegue raciocinar um pouco mais.
e procurar fazer contato com a pessoa que supostamente esteja, digamos assim, sequestrada, né? Que foi anunciada através do telefone, que tenha sido sequestrada. Tentar fazer contato com essa pessoa, entendeu? Que muitas vezes é um crime na prática, que é uma modalidade que há muito tempo não ocorre, que é o sequestro, entendeu? Porque os meios, hoje a tecnologia dificulta muito a ação do infrator da lei. Então a primeira coisa, receber uma ligação dessa, é manter a calma e tentar fazer contato com a pessoa que foi anunciada no telefone ali como uma suposta sequestrada. Uhum. E normalmente é a mesma rotina, né? Liga, a pessoa que atende no momento de aflição aí acaba até dando informações, né? Então tomar cuidado com isso mesmo, né? Atender o telefone, ouviu alguém chorando, se lamuriando e tal, a primeira dica é não diga nomes. Não citar nomes. Né? Ou cite um nome completamente desconhecido. Perfeitamente. Se a pessoa entrar na conversa, você já vê que é fraude de cara. Perfeitamente, porque ela vai ficar alguns segundos de pausa ali, a pessoa que está do outro lado da linha, você citar um nome diferente. Se você cita um nome realmente que é de algum familiar seu, da suposta pessoa sequestrada, aí quem está do outro lado da linha vai usar como um artifício ali para tentar ludibriar a pessoa, a suposta vítima ali, né? A vítima da ligação, quem está recebendo a ligação. Então é interessante não citar nome e deixar essa pessoa aí que está ligando, fluir a conversa. Tem alguma criança chorando, alguém chorando no fundo, fique calmo, entendeu? E muitas vezes observar o DDD do telefone. Uhum. Normalmente é DDD de outros estados, entendeu? Já é um indício que está sendo uma fraude ali. E muitas vezes nós vemos também essa questão, né? Olha, liga, colocar créditos num telefone X, e a pergunta da Aline aqui, né? Se durante essa ação aí se pede para colocar créditos em um telefone específico, não existe como rastrear? Não, dificilmente a pessoa que fizer isso, infelizmente, vai perder o dinheiro. E qualquer dúvida, posterior ao recebimento de uma ligação dessa, pode ligar 90. Ou passa, às vezes está no centro, perto da companhia nossa, passa lá, a gente dá a devida orientação. Se for preciso, caso ocorra uma ligação no momento que você estiver lá no quartel, nós dialogamos com essa pessoa, entendeu? Eles vão perceber que é algum policial e vão desligar o telefone. Mas fiquem à vontade, a população de Batatais, ligar o 90. Dentro do possível, a gente vai até a localidade tentar orientar, prestar algum tipo de apoio para estar evitando um dissabor para quem está recebendo essa ligação. Hein? Perfeito. Também dentro da questão aí específica, né, desses trotes, né, a Raquel coloca isso, né? Às vezes as pessoas falarem que alguém vai passar para recolher o dinheiro. Né? Isso de fato acontece? Como é que isso acaba ocorrendo? É o próprio marginal que faz esse recolhimento? O que acaba acontecendo? Isso aí são poucos os casos que acontece dessa maneira, de falar que vai passar para recolher. Porque tem a possibilidade da pessoa ligar o 90 e acionar a viatura. E essa pessoa que está exigindo isso aí corre o risco de, se for realmente verdade, ser presa. Então é muito mais fácil eles orientarem que a pessoa coloque crédito no celular. Entendeu? Coloque crédito no celular. E muitas vezes essas ligações partem de algum presídio que tenha uma falha no sistema de telefonia, entendeu? Mas é sempre importante observar o DDD do telefone. Muitas vezes é de fora do estado de São Paulo. Carlos Eduardo, né, perguntando o que pode ser feito a respeito de um problema atual aí, até devido a essa crise, né, o número de pedintes que aumentou muito, né, em portas de comércio, sinaleiros, bancos, inclusive locais que às vezes têm caixas eletrônicos e na porta das casas, né. Houve um aumento por toda a cidade, muitas vezes a população fica na dúvida de fato, né? E até com medo de não ser de fato uma pessoa de boa índole e acabar sendo furtada. Perfeito, isso aí é um problema social e policial. Social por conta da condição que essa pessoa está vivendo. Infelizmente é por conta de uma falta de trabalho, envolvimento com entorpecente, e policial porque muitas vezes eles aproveitam dessa condição para estar praticando o tráfico.
Mas nesses bairros onde tem uma incidência um pouco maior, é sempre aquela recomendação, ligar o 90, não criar aquela rotina de dar dinheiro, porque muitas vezes a pessoa vai voltar. Vai voltar e muitas vezes, naquele momento que você, por algum motivo, não tem condições de ajudar, eu já vi casos da pessoa, pessoa que está na vadiagem ali, se exaltar, até agredir a pessoa, o morador ali. Então é interessante isso aí. E sempre ligar o 90, que a gente vai abordar, a gente vai questionar, entendeu? A gente vai incomodar. E se for possível, a gente faz um trabalho junto ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, ao Ministério Público, para estar tomando providência com algum caso específico. Como a gente vai fazer com você pode até me corrigir, o Julinho do Tider. Tem um cidadão aí que está na iminência aí da gente tomar alguma providência compulsória com relação a ele, através do Poder Judiciário, do Ministério Público. Que quando nós chegamos aqui me relataram esse fato. Então é mediante esse trabalho em conjunto para a gente estar tomando alguma providência um pouco mais enérgica, que é dentro da lei. Perfeito. Fora isso, é apenas aquela abordagem tradicional que é permitido a Polícia Militar fazer. E compreender também isso, né? Que tem que haver sempre essa comunicação. Se alguém nesse sentido, né, de pedir um auxílio extrapolou o limite, tem que ser comunicado mesmo para que isso não vire uma rotina. Sim, porque vai servir de embasamento para nós estarmos tomando providência junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, o registro do fato, como aconteceu com o indivíduo que foi citado anteriormente. Vários registros, entendeu? Deu suporte jurídico para entrarmos através do CONSEG, que ajudou também, a estar tomando providência junto aos outros órgãos, para estar minimizando uma situação de risco. E isso é importante, né? Muitas vezes a pessoa não relata os fatos, né? É lógico que também tem uma questão prática que é assim, olha, não é porque você relatou que automaticamente as coisas vão ser resolvidas. Demora. Mas às vezes é isso, né? Cada gotinha d'água aí é que vai fazer o processo ocorrer, né? Então, quanto mais pessoas envolvidas, né? Se tiver testemunhas, então tudo isso vai somando para qualquer ação, né? A gente está falando nesses casos específicos, mas vamos colocar aí perturbação do sossego, vamos colocar outras questões que estão na rotina da população. Justamente, não só para esse tipo de natureza de crime, mas também como a perturbação de sossego público. Recentemente nós tivemos a notícia que um local aqui em Batatais foi interditado. Está literalmente proibido de fazer evento naquele local, apenas moradia. Por quê? Porque os moradores se reuniram e foram fazer todos os trâmites legais. Até que chegou uma ordem judicial, foi comunicada à PM e outros órgãos também, para que naquele local não ocorra evento de grande porte, como show, festa, enfim, é apenas moradia. Mas como começou isso aí? Com a reunião dos moradores. Não foi uma ligação isolada para o 90, uma pessoa isolada tomando providência. O grupo ele tem mais força. Porque às vezes uma pessoa isolada pode dar o entendimento que é um problema pessoal entre ele e a pessoa que está promovendo a festa. Mas se houver um grupo de um lado, vai ter muito mais força para estar tomando providência. E vai dar um respaldo maior para a PM estar tomando providência também, com uma ordem judicial lá do fórum. Perfeito. Quando a gente coloca essa questão específica aí da perturbação, né? Hoje não tem mais a questão específica do horário, né? Tem a questão que você coloca aí do grupo mesmo, né? E também de alguns pontos específicos, né? Porque na cidade a gente tem pontos exclusivamente residenciais. Esses têm mais... É um agravante também. Ajuda quem está querendo tomar alguma providência. Bairros residenciais, somente residências. Alguém está destoando ali, esse grupo de pessoas pode estar tomando providência, primeiramente com um BOPM, que a gente pode estar confeccionando. Posterior, numa reiteração, esse grupo pode ir até a delegacia, registrar um outro boletim de ocorrência, até chegar ao Ministério Público, para que ele tome alguma providência com relação àquele imóvel ali. Perfeito.
E por isso também, acho que até no intuito de informação aí, né, qualquer estabelecimento comercial que pretenda esse tipo de ação tem que fazer estudo de impacto de vizinhança, tem que tomar uma série de atitudes, porque também às vezes a gente ouve o discurso assim, mas eu estou ganhando minha vida, né, é o meu ganha-pão, o meu sustento, mas faça o dever de casa antes de colocar um estabelecimento desse em funcionamento. Perfeitamente, porque quem tem a intenção de promover isso vai colocar muitas pessoas naquele recinto. E essa pessoa, quem está promovendo, é responsável por essas pessoas. Entendeu? No recinto fechado, o AVCB, por exemplo, a Auto-Vistoria do Corpo do Bombeiro, autorização da Prefeitura, não é simplesmente criar um evento e colocar muitas pessoas ali, saída de emergência, enfim. Tem que ter um mínimo de estrutura para estar comportando aquela quantidade de pessoas. E muitas vezes uma residência não comporta isso. Vânia colocando uma questão interessante aqui, né? A gente falava da questão das residências, né? Hoje em dia nós temos uma questão muito grande também de medo aí da população a respeito de furtos, né? E cada vez mais você tem uma gama de pessoas passando pelas residências sem identificação correta, né? Ela coloca aqui que já teve profissionais de censo que na verdade eram meio suspeitos, não tinha notificação nenhuma a respeito disso, né? Técnicos das mais variadas empresas que chegam lá sem serem chamados. Isso também é um alerta. Com certeza, com certeza. Primeiramente é saber a identificação daquela pessoa. Por exemplo, normalmente hoje as casas têm o portão fechado, né? Uhum. Solicita a identificação por baixo do portão. Por que não? Por favor, dá sua identificação. Ela joga por baixo do portão. Se ela não conseguir fazer isso, se ela não fizer isso, alguma coisa suspeita tem. Se você não chamou aquela pessoa, aquele técnico, como foi dito, ou não foi anunciado, por exemplo, na TV, uma campanha do IBGE para fazer o censo 2018, por exemplo, já é uma suspeita muito grande que aquela pessoa está fazendo aquele trabalho ali. Ou mesmo uma campanha de prevenção de dengue, entre outras, né? Que o poder público tem que avisar com antecedência. Sem dúvida. Se não houve esse aviso, já é aquela suspeita que a gente sempre está mencionando aqui. Paira aquela suspeita, a pessoa evita de abrir o portão. E como a gente tem um porte de cidade menor, né, a gente sabe disso, né? O pessoal da vigilância sanitária normalmente são os mesmos da rotina que passam na sua casa, a cara já é conhecida, né? Você já tem ajuda. Isso facilita muito a ver quando tem alguma coisa meio fora do prumo aí. Isso ajuda. E muitas vezes a pessoa aí um pouco mais nova tem esse discernimento, mas nós orientamos e eu peço à população que caso tenha algum parente, algum avô, muitas vezes mora sozinho, ou casal de idosos que é conhecido de uma outra família, de alguém que está assistindo aqui nosso programa, orientar essas pessoas também. Ter um pouquinho mais de discernimento, em que pese a idade um pouco mais avançada, ter um pouquinho mais de malícia ali no momento, principalmente aquelas pessoas um pouco mais com a idade avançada, como eu citei, são alvos de pessoas que vão lá e falam que vai medir pressão, vai ver como está o batimento cardíaco, se apresentam como funcionários da saúde da família, enfim, N nomes, né, que eles citam, para estar tendo acesso à residência dessas pessoas idosas e ir lá praticar algum furto, algum roubo. Perfeito. Já que tocou no caso aí das pessoas idosas, né? A Eliana também com uma outra questão, né? Muitos vendedores que se aproveitam da inocência de pessoas idosas e acabam aí efetuando vendas para esses idosos ou de itens que eles não têm necessidade ou de coisas com valor extremamente exagerado. Perfeito. Muitas vezes nesses bairros aí onde tem uma população um pouco mais idosa, tem aquelas pessoas que estão sempre ali conversando, ou algum vizinho, que acaba cuidando, digamos assim, dessas pessoas com idade um pouco mais avançada, por conta da familiaridade que tem ali no bairro, né? Então essas pessoas têm que estar sempre, na medida do possível, né? A gente sabe a rotina de cada um, observando essas pessoas que estão vendendo, o que foi citado aqui anteriormente, vendendo alguns objetos que o idoso não precisa,
entendeu? Começou a circular esse tipo de pessoa ali na rua, se alguém tiver a oportunidade de presenciar, testemunhar um indivíduo desse, alguma pessoa, um grupo de pessoas assim, observar em qual casa ele está batendo, qual pessoa ele está abordando ali, se é uma pessoa um pouco mais idosa, se possível, chegar próximo ali, para ver se não está ocorrendo algum tipo de ludibriação ali daquela pessoa idosa. Perfeito. A Edileia aqui, né? Falando também de perturbação de sossego, né? Ela diz que tem vizinhos que brigam muito de madrugada e que está incomodando. Às vezes a gente fala de perturbação de sossego só com relação às festas, mas as brigas domésticas às vezes causam transtorno aí. A briga doméstica ela foge um pouquinho mais da nossa alçada, infelizmente, porque muitas vezes é uma questão familiar que acontece em N residências, e se não houver uma coisa um pouco mais contundente, a nossa ação fica um pouco mais difícil, porque é dentro da residência, é um local sagrado ali, digamos assim, né? É um local inviolável. Então, se não houver um crime ou um desastre ali, situação flagrancial ou um desastre, a entrada da polícia militar ali, ela fica inviável naquela localidade. Uhum. Perfeito. Uma outra questão aí, né, é a questão a respeito da lei seca, né, da questão aí da bebida e direção, que parece que está, né, pelo menos a gente tem visto circular nas redes sociais aí, a lei endurecendo um pouquinho mais. Sim, isso aí é uma tendência natural que vai acontecer, porque muitas vezes as medidas que são tomadas ao longo do tempo, a eficácia dela não é aquela esperada. Então, o endurecimento dessa legislação, ela acaba sendo eficiente e necessária. Porque o que mais mata brasileiro aqui no nosso país é o acidente de trânsito, infelizmente. Mata mais que outros tipos de causas. O acidente de trânsito, o trânsito mata mais no Brasil do que qualquer outro tipo de doença, enfim. Então o endurecimento é necessário, porque muitas vezes o cidadão aí, infelizmente, acaba ingerindo uma certa quantidade de bebida alcoólica. Constantemente acontece, praticamente todo final de semana, aqui em Batatais, e em outras cidades do país também. E acaba dirigindo logo após a ingestão da bebida alcoólica. E vocês viram aí durante o intervalo, né, as vinhetas da educadora, né, da migração para o sinal 45.1, que será feito na próxima segunda, logo depois do Educador Entrevista. Nós ressaltamos que no programa de segunda nós vamos falar a respeito desse tema e dar o passo a passo aí para essa migração do canal na segunda-feira e te explicar direitinho como você faz essa transição. Tá certo? Nós tivemos aí um grande evento, né, relacionado à segurança com os consegues aqui na cidade, e é o que o Ricardo fala, né, desse destaque mesmo da cidade sediar esse grande evento. Perfeitamente, porque tradicionalmente esses eventos são em grandes cidades, são centros regionais, como aconteceu em Campinas, em Piracicaba, São José do Rio Preto, Santos. Seria em Ribeirão Preto esse evento, mas nós conseguimos, juntamente com o Consegue, trazer esse evento aqui para Batatais. E Batatais sediou um evento de grande porte do estado de São Paulo, foi sede. Isso aí acaba enaltecendo o nome da cidade, prestigiando o município. Isso é importante para estar elevando Batatais num alto nível. Perfeito. E a gente acaba percebendo também isso, né? Quanto essas ferramentas de informação, como nós falávamos, né? Como essa estrutura de apoio que o Consegue pode fornecer, também é de fato uma ação eficiente de combate ao crime. Perfeito, porque o Consegue tem um extremo apoio contundente do governo do estado, entendeu? Ele é um plano de governo, ou seja, entra governo, sai governo, Consegue estar lá. É uma lei de 85 do Franco Montoro, e ao longo do tempo ele vem se fortalecendo, vem se aperfeiçoando. E esse evento que nós tivemos foi o lançamento de algumas ferramentas que nós teremos junto com o Consegue, que aos poucos a gente vai estar implantando aqui na cidade, porque o Consegue nada mais é do que o elo entre as instituições policiais e a população. Qualquer demanda, algumas demandas nós conseguimos através do Consegue. Entendeu? Porque ele tem uma força junto ao Estado
e facilita o trabalho entre PM e alguma demanda, por exemplo, do Ministério Público, do Poder Judiciário também. O Roberto coloca que tem a próxima casa dele uma fábrica que fica ligando um motor de máquinas de madrugada, né, incomoda muito. Nesse caso tem que ver se de fato essa empresa tem, né, alvará de funcionamento. Justamente. E toda a regulamentação para funcionar nesses horários. Então, primeiramente é importante saber se essa perturbação está incomodando as outras pessoas também, como foi falado, não só ele. Aí, posterior a isso aí, é importante registrar algum boletim de ocorrência, ou na PM ou na Civil, e pode muito bem procurar o CONSEG. Através do CONSEG, o CONSEG propriamente dito pode provocar os órgãos competentes para estar fiscalizando as condições técnicas, né, dessa firma, se tem algum alvará, se está trabalhando dentro da legislação. Perfeito. Também o Roberto aqui na questão da Vila Lídia, né, a questão da drogadição, né, no bairro, que é muito complicado, né, como auxiliar aí nesse combate? O viciado, como foi dito, ele é um problema policial e um problema social. O tráfico de entorpecente, ele é um problema policial. Esses indivíduos que estão como usuários, é importante estar relatando isso para nós, ligando 90, que se tiver algum entorpecente em sua posse, ou mesmo praticando algum crime de tráfico, a PM vai tomar providência. Mas a questão dos andarilhos, muitas vezes o uso exacerbado desse entorpecente deixa essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí já é uma questão mais de cunho social, que os órgãos competentes que lidam com esse tipo de público, né, poderiam estar ajudando essas pessoas. E não é uma realidade só de Batatais, né? Infelizmente, é a realidade do Brasil inteiro, o uso exagerado, o aumento de pessoas que estão usando o entorpecente. Perfeito. Capitão, quero agradecer a participação, a presença aqui com a gente, sempre muito atencioso, esperar que cada vez mais a gente tenha essa rotina da população, né, interagindo com a Polícia Militar, e fica aqui sempre o convite para essa participação. Perfeito, eu agradeço o espaço, a PM agradece o espaço, e essa interação é sempre importante entre o munícipe e a Polícia Militar. Essa parceria, ela só tende a dar frutos, a surtir efeito, se a pessoa, por exemplo, ligar o 90 sempre que tiver algum indivíduo suspeito, não titubear, digamos assim, né? Sempre liga o 90 e passa alguma informação, qualquer coisa que fuja à rotina, para que a PM vá lá e obtenha êxito em deter os indivíduos que estejam na iminência ou tenham praticado algum crime. Maravilha. Bom, nós vamos a um breve intervalo e na sequência nós falamos um pouquinho da gincana do Objetivo. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da gincana do Objetivo aqui na companhia da Antônia Oliveira. Antônia, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Também com a Priscila Matos. Obrigado pela participação, Priscila. Obrigada eu. Bom, vamos falar um pouquinho da gincana, né? Já é um evento tradicional do Objetivo, né, Antônia? Mas para quem nunca ouviu falar, vamos explicar o que é. Nós estamos na 27ª edição da gincana, Gincob, Gincana do Colégio Objetivo. Essa gincana ela tem provas artísticas, físicas e filantrópicas, então isso é bem legal. E a gente faz um trabalho bem legal envolvendo a comunidade, certo? Porque a gente faz várias arrecadações de doação de sangue, de ração, de alimento, de agasalho. Então é realmente um momento que a gente tem de trabalhar esse lado social dentro da escola. Uhum. Bom, cada turminha aí tem uma equipe específica, né? Qual é a equipe de vocês, Priscila? A nossa equipe amarela, nós chamamos Ensolarados, e a escola é dividida entre 2 turmas. E a gente ficou com a equipe amarela. Perfeito.
Bom, a gente está falando dessa quantidade aí de ações que tem, né? Mas cada ano essas ações ganham uma cara nova, né? Tem um perfil novo, né? Pensando nisso, né? O que vai acontecer, por exemplo, com filantropia? Você já tem isso definido, né? Quais são as ações? Como eu disse, nós faremos várias arrecadações. A gente, esse ano, tem as doações de sangue. Inclusive, quem quiser doar, trazer o atestado para a gente do Hemocentro, para a equipe amarela, entregar lá na recepção da escola. Até o dia 18 de maio. Temos também a arrecadação de ração, que a gente arrecada tanto nos pet shops com doações, quanto pessoas que queiram doar, para os animais, para as ONGs, né? Que a arrecadação vai até o dia 22 de maio também. Temos a arrecadação de alimentos, que são alimentos não perecíveis. Acontece da mesma forma da ração, quem quiser doar pode deixar lá na escola. A gente passa nos bairros também para arrecadar, mas a gente não tem uma ordem exata de que dia, quem vai passar nesses bairros. A gente também vai tentar ficar na porta dos supermercados para fazer também um arrastão ali, né, de alimentos. Essa prova vai até o dia 25 de maio. E também o agasalho, que é até o dia 15 de maio, que a gente ajuda a campanha do agasalho mesmo. Perfeito. E Priscila, quando a gente pensa aí, né, nesse conjunto de ações, é interessante também pensar nisso, né? Mais que uma atividade da escola, é uma atividade da escola que vai reverter para várias instituições da cidade. Sim, a gente quer, mas não só pela questão dos pontos, a gente não pensa nisso. Quando a gente trata de provas filantrópicas, a gente quer para reverter para as entidades carentes, que a gente sabe que necessita muito aqui em Batatais. Então o foco não é fazer ganhar os pontos em si, o foco é ajudar essas entidades carentes. Tanto que tem muita gente que colabora, que vai lá na escola e que leva doação para as duas equipes, né? Olha, estou deixando uma doação, divide aí para as equipes, isso é muito comum. Isso é muito comum, sim, Luciano. A gente acha assim que o foco principal não é ganhar ou perder gincana, é ajudar o próximo, que assim a gente ajuda até nós mesmos. Então, independente de qual equipe você estiver doando, o resultado final é o mesmo. Lógico que a gente pede para doar para a equipe amarela, mas o resultado não vai mudar, que é ajudar quem mais precisa. Perfeito. Com relação às outras atividades, né? Tem provas físicas, intelectuais, etc. Tem prova que vocês ficam sabendo só na hora. Sim, tem algumas provas que são surpresa, então nós mesmos não sabemos. Mas no dia, nós temos a caminhada, que sempre foi uma caminhada que envolveu bastante a comunidade também, porque começa no Lago Artificial, às 8 horas, do dia 26, que é o dia da gincana. A gincana, além da caminhada, ela tem as provas físicas e artísticas que acontecem nesse dia. É um sábado lá no Colégio Objetivo mesmo. A rua da escola ela fica fechada com brinquedos para as crianças pequenas que quiserem brincar, podem ir para assistir também. Então essas provas, no período da manhã, a gente faz as provas físicas. E aí tem provas tipo relógio, futevôlei, esse tipo de coisa. São provas bem legais. E à tarde, período da tarde, nós recebemos alguns jurados que vão julgar as provas artísticas que acontecem no período da tarde, que é bem legal também, é muito legal de assistir, quem quiser. E a caminhada também é um convite, né, que todos vão, que participem, 8 horas no Lago Artificial, do dia 26. A única coisa que a gente pede é de ir com uma peça de roupa amarela para identificar que é da nossa equipe. Com relação também à atividade, vocês me falavam que vão ter brinquedos na frente do Objetivo. Em que data é isso? Isso no dia 26, que é o dia da gincana mesmo. Tá. Também é aberto para a população, né? Vira uma grande festa. Vira uma grande festa, vai ser muito legal. Perfeito. Na questão das provas artísticas, vocês já estão desenvolvendo alguma coisa? Já sabem o que é? Como é que está sendo isso? Nós temos... A gincana ela foi lançada, iniciou
há 2 semanas. Então, desde então, nós sabemos as provas artísticas que devem ser feitas e a gente começa a decidir quem que vai fazer o quê, qual personagem vai ser quem, e a gente tem os ensaios, que é no período oposto da aula. Então, a gente tem essa união, que é muito importante. Essa gincana também, essa ligação entre as salas, essa conexão que os alunos têm, isso é uma coisa bem legal. Então a gente tem esses ensaios, a gente vai à noite na escola, passa o dia ensaiando, então é uma gincana que envolve bastante os alunos. Caio perguntando como é que é feita a divisão das escolas, é por turma, é sorteio, como é que funciona? Bom, a gente divide por sorteio. A nossa professora de Educação Física, a Fabiana, ela divide a escola em 2. A gincana conta com ensino médio e ensino fundamental 2. Então, ela divide, ela escolhe as salas e divide entre 2 turmas. Perfeito. As pessoas para colaborarem, né? Tem a questão do alimento e tem a questão da participação no dia aí da caminhada. Existem outras formas de participar? Então, as provas artísticas e físicas são com os alunos. Então, essa parte filantrópica, ela é a parte que mais a comunidade se envolve. Também o dia da caminhada. A forma de participar em outras provas é a presença mesmo, o apoio de assistir, ter um público legal para a gente apresentar essas outras provas. Porque a torcida também movimenta nesse sentido. A torcida é fundamental. Mesmo, né, na questão das provas artísticas, a gente sabe que a família toda acaba se envolvendo, né? Porque aí tem um figurino para produzir, tem um objeto, então todo mundo aí entra na dança. Todo mundo acaba participando um pouquinho, assim. A gente tenta organizar ao máximo antes, mas também tem a correria do dia, que é muito legal, um evento mesmo, todos se envolvem, todos ajudam um pouquinho, então eu acho bem legal. Também pensando na dinâmica de integração com os alunos, também é interessante isso, né? Porque às vezes une alunos de turmas ou de salas que não tinham esse contato mesmo e que na gincana acabam fortalecendo isso, né? Não, isso é bom porque a gente não deixa a escola dividida entre ensino médio, os pequenos, então a gente consegue abranger todos os tipos de talento dentro de todas as pessoas, dos pequenos, dos grandes, e a gente trabalha todo mundo numa união toda. E nesses anos, né, que vocês têm participado, nesses períodos que vocês têm participado, se surpreenderam, às vezes, assim, tipo, de pensar que aquele colega de turma não sabia que ele tinha tal dote artístico? Sim, é o que a gente sempre fala, né? É uma surpresa a cada dia. E é surpresa até para a própria pessoa. Muitas vezes você fala assim, eu vou fazer aquela prova, mas eu acho que eu não vou muito bem. Você chega na hora com o envolvimento, com o público, com a torcida, como você mesmo disse, a gente se surpreende, porque é uma coisa muito bacana. Tem essa questão também de improviso, de saber lidar com cada coisa. E é uma surpresa não só para os outros, mas para a gente mesmo. Então, desenvolver esse outro lado, e não só matérias fechadas. É a arte, o esporte. Perfeito. Caio perguntando se os grupos também estão nas redes sociais, ou se tem material da gincana nas redes sociais. Bom, nós temos uma das provas da nossa gincana é a divulgação. Nós vamos criar, sim, um evento no Facebook por conta desse dia, né, da gincana. Ainda não foi criado, mas vai existir porque a gincana acabou de começar. Então, provavelmente essa semana um evento no Facebook vai ser criado, com certeza. E qualquer coisa também, se quiser perguntar para qualquer aluno do Objetivo, eles vão saber te informar alguma coisa que você queira saber mais a fundo. Perfeito. Priscila, eu quero agradecer a presença, né, desejar sorte aí para as equipes, que o trabalho seja cada vez mais interessante, que se tenha muita arrecadação aí em todas as ações filantrópicas e deixar o programa à disposição. Obrigada, gente, que agradece toda a atenção. Tônia, obrigado pela participação. Vocês sabem que o programa está de portas abertas. Muito obrigada, Luciano.
Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que a partir de segunda-feira a Educadora passa para o canal 45.1, tá certo? No programa de segunda, durante o Educadora Entrevista, nós vamos falar dessa mudança e só após o programa é que essa mudança será realizada na tarde de segunda-feira. Então fique ligado na nossa programação que nós vamos dar todos os detalhes, né, na próxima segunda. Vocês ficam agora na companhia da TV Brasil. Às 18h30 temos Cidade na TV e voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.